para evitarmos os erros dessa igreja. Mas hoje nós vamos falar sobre uma igreja totalmente diferente, uma igreja modelo. Uma igreja que serve sim de exemplo. E essa igreja foi exemplo para todo mundo da redondeza ali e para todo crente. Então é uma igreja modelo, a igreja de Tessalônica. Paulo fundou essa igreja bem próximo ali do tempo que ele fundou a igreja de Corinto também, porque foi na sua segunda viagem missionária. Que ele, depois de Corinto, ele passou em Tessalônica e fundou a cidade lá rapidamente. Ficou lá umas 3 semanas só. E saiu fugido, né? Teve que correr de lá. Mas ele implantou um trabalho abençoado e uma igreja, a igreja cresceu ali, se tornou modelo. Então nós precisamos aprender com esta igreja. Eu estou dizendo tudo isso antes de ler o texto, não é? Às vezes eu gosto de fazer isso porque nós aprendemos quando lemos aqui e temos uma ideia do contexto, então nós aprendemos melhor. Então tenha essa visão ao ler esse texto agora, que essa é uma igreja modelo, uma igreja a ser seguida exemplo. Ela foi e é exemplo. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Ou seja, ele está enviando essa carta aqui aos irmãos de Tessalônica, está também colocando esses irmãos Silvano e Timóteo, porque trabalham com ele, não é? Estão com ele, então ele, por humildade, está também colocando eles aqui. Aí ele prossegue: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha só, não é? Que coisa maravilhosa, tornar exemplo para o mundo inteiro, para todos daquela época, de forma que Paulo não precisava acrescentar mais nada sobre virtude, sobre uma vida de santidade, acrescentar nada. Obviamente que ele precisava continuar pregando, falando sobre essas coisas, mas não precisava acrescentar, porque esses irmãos, com a própria vida, eles ensinavam, eles estavam pregando com a própria vida. E ele prossegue: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Então, queridos, é isso, o resumo desse texto é exatamente o versículo 7. Olha o que o versículo 7 está dizendo: de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes, de forma que vos tornaste modelo para todos os crentes. Por causa disso, desse texto, eu gostaria de falar um pouco sobre o seguinte tema com os irmãos. Veja bem, as marcas de uma igreja modelo. As marcas de uma igreja modelo. O que fazia da igreja de Tessalonicenses, dos Tessalônicos, uma igreja modelo? O que fazia deles uma igreja modelo? Primeiro, é porque eles possuíam uma fé operosa. Olha que coisa interessante, eles possuíam uma fé operosa. E o que significa uma fé operosa? É uma fé que se expressa em obras, em prática. Aliás, a fé, para ser fé, ela tem que ser demonstrada. Crer, como assim? A coisa é muito abstrata, né? Eu creio. Ah, você crê? Muito bem, o diabo também. O diabo crê que estremece. O que vai mostrar se a nossa fé é verdadeira é se ela é uma fé
com prática, com obra, se nós estamos praticando as obras. Obra não salva ninguém, mas também não existe fé sem obra. Porque fé sem obra, como diz Tiago, ela é morta. Então, pode ter fé que não adianta. Essa fé a fé não é apenas acreditar, queridos. A fé é uma intimidade com Deus, é um conhecimento experiencial de Deus. Assim como eu conheço a minha esposa e ela me conhece, porque nós vivemos juntos o tempo todo. Então, fé não é acreditar simplesmente. É o que Tiago disse, o diabo crê também, mas não adianta. Ele não tem essa intimidade com Deus, essa experiência com Deus, e isso produz uma fé operosa, ou seja, uma fé que produz prática que todo mundo vê. Paulo viu isso neles, e o mundo inteiro estava vendo. Imagine vocês se eles apenas crescem. Eu creio, acredito. Como é que eles iam... como é que essa fé iria... Que efeito que ia ter em todo mundo, quando eles não precisavam dizer palavra alguma? Fé operosa, queridos, é quando a sua vida é a pregação. O que você faz lá no seu lar, lá os vizinhos vê no seu relacionamento com o filho, com a esposa, e vê na igreja, e vê onde você vai, e você está pregando com a vida. Você está pregando sem palavras. Tem gente que fala, não precisa pregar com palavras, tem que pregar com a vida. Não, tem que pregar com palavras sim. Como é que eu vou pregar? A pregação é proclamação, mas eu tenho que proclamar com a palavra e com a minha vida. Essas duas coisas têm que andar junto, senão entra em contradição. Eu vou para um lado e a minha palavra vai para outra. Fé é isso. Sem obras, a fé é morta, eu insisto. Lá em Tiago 2,14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Que proveito tem? Ele tem fé, isso vai produzir o quê? Ele tem fé, tudo bem, vai produzir o quê se ele não tem obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago 2, versículo 14. As obras não salvam, mas a Bíblia exige obras o tempo todo. Sede santos, assistir o necessitado, fazer isso, fazer aquilo, jejuai, orai, congregai. A Bíblia está o tempo todo falando isso. Congregue, busque a Deus, seja fiel um com o outro, nos relacionamentos, seja honesto, seja pontual. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Tudo isso é obras. E se nós tivermos apenas fé e não tiver essas obras, a fé é morta. Não adianta acreditar. Fé, até porque o que vai autenticar, o que vai mostrar que temos fé é exatamente as obras. Expressamos a nossa eleição por meio das obras. Olha que coisa interessante, nós expressamos que somos eleitos através das nossas obras. No versículo 4, Paulo está dizendo o seguinte aí, ó: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Reconhecendo, eu reconheço, ele olha que ele é apóstolo, inspirado por Deus, eu reconheço ele, vocês são eleitos, por causa da prática de vocês, porque vocês estão fazendo, é simplesmente por isso não, porque aqui uniu fé e obras. Era uma igreja que tinha uma fé, a fé operosa é fé e obra. Eu vi vocês, e vocês são eleitos, porque nós demonstramos a eleição, é para isso, porque nós... Queridos, Deus não nos elegeu simplesmente para ser salvos. Deus nos escolheu para sermos santos. Ele escolheu, esses vão ser santos. Então isso é que autentica a nossa eleição. Se Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, então nós estamos, quando estamos sendo santos, fazendo a obra dEle, buscando a Ele verdadeiramente, está demonstrando a nossa eleição. Não é simplesmente um pulo, elegeu para ser salvo. Não, elegeu primeiro para fazermos a obra, desde o momento em que nós aceitamos, nos convertemos. Então, Ele nos elegeu para fazermos a obra dEle, para depois sermos salvos. É isso que deve ser feito. E eu pergunto aos irmãos, queridos, estamos expressando a nossa eleição por meio da fé operosa? Será que nós estamos demonstrando que somos realmente eleitos por meio dessa fé que não é apenas crer, mas praticar, viver? O Evangelho chegou aos Tessalonicenses com um poder absurdo, irmãos, um poder tremendo.
Olha o verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, se não é palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Chegou em poder, a palavra poder aqui é dínamos, que vem de dinamite. Chegou como um poder tremendo, porque vocês receberam essa palavra, e vocês deixaram os ídolos, vocês se converteram, vocês se tornaram exemplo para o mundo. Essa palavra tem poder. Quando você recebe a palavra verdadeira, quando você presta atenção na palavra de Deus, ela tem poder. E esse poder é no Espírito Santo. Esse poder não está no pregador, na potência, o pregador fala alto, o pregador fala baixo, o pregador fala isso. Não está nesse poder, é no Espírito Santo. E você precisa receber isso com graça, com atenção, com gosto, com necessidade, com fome, receber a palavra. O que vai acontecer? Ela vai surtir um efeito de dinamite, e ela vai te dar poder para você vencer as tentações, vencer o mal. Você quer vencer as tentações, quer vencer os prazeres da carne, mas você não recebe a palavra com fome, com atenção. Às vezes fica distraído, às vezes está um louvor cantando aqui, e você está lá pensando no mundo da lua, pregando a palavra, você está pensando em outras coisas. Essa palavra não vai ter poder na sua vida, não. Não era assim a atitude dos Tessalonicenses. Olha de novo o versículo. Porque, o versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, porque se torna meras palavras quando eu não a recebo com atenção, com carinho, com total dedicação, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês foram convictos que eu estava pregando o evangelho e que esse evangelho tem poder. Vocês estavam convictos disso. Mas, irmãos, voltando aqui, o que fazia da igreja de Tessalônica uma igreja modelo não era apenas porque tinha uma fé operosa. Não é por causa disso simplesmente, mas porque possuía um amor abnegado. Verso 3 aí diz que ela possuía um amor abnegado também, não é? Olha, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. O que é um amor abnegado, queridos? Em primeiro lugar, um amor abnegado é um amor desinteressado. É um amor doativo, é um amor que você ama por amar. Não é porque a pessoa vai te trazer algum benefício, dar alguma coisa para você, um retorno, mas você ama. Você ama sem esperar nada de troca. Esse é o nosso problema. Nós não conseguimos, nós não sabemos amar uma pessoa simplesmente por amar. E esse é exatamente o amor de Jesus. Esse é o amor ágape. O amor ágape é o amor de Jesus que ama inimigo. Nós éramos inimigos antes. Hoje não, somos servos, somos filhos, mas nós éramos inimigos quando ele morreu na cruz por nós. Então é esse amor doativo, ele não esperou nada em troca, ele é dono de tudo, dos céus e da terra, ele não depende, não precisa, ele nos ama por amor, por doação. Esse é o amor abnegado, o amor sem nenhum interesse. Em segundo lugar, o amor abnegado é um amor concreto, prático, não é um sentimento, ele vai além do sentimento. Sentimento não mata a fome, não aquece ninguém, não constrói igreja, não sustenta a igreja, não faz nada. O amor fica só naquele sentimento romântico. Eu estou sentindo, que coisa, né? Que dor no meu coração, olha lá, isso não adianta nada. Isso não atinge ninguém. A coisa tem que ser palpável, tem que surtir efeito, tem que encher a barriga, tem que manusear esse sentimento. Sentimento é abstrato, meus queridos. Sentimento, então o amor abnegado, queridos, é primeiro um amor desinteressado, um amor doativo, que amamos sem esperar retorno. Até um bom dia, né? Se eu der um bom dia para a pessoa, se eu não responder, já era. Não me respondeu, eu quero bom dia de volta, me dá meu bom dia. Me dá meu tchau, porque senão não tem mais tchau para você. Então, amor abnegado, primeiro esse amor desinteressado, esse amor que eu amo, não é? Melhor ilustração é a mãe ama o filho, né? É aquela bênção, né? Mas ela ama, é porque ela não tem nenhum interesse, eu amar, ele vai me... Não, ela ama. Isso não chega nem perto do ágape, que nós devemos amar os outros. Né? Esse amor abnegado, e depois é algo concreto. Eu estou sentindo a dor no coração.
Não, é o amor, no grego é misericórdia. O que Jesus sentia era misericórdia, algo tão forte que dá desarranjo intestinal, tão forte. É sentir o que o outro sente, é sentir a dor dele. Não é isso? A mãe não sente a dor do filho? Às vezes fica orando a Deus, Deus me passa essa dor do meu filho para mim, para me sentir. Isso que é amor abnegado. É amar o próximo como a si mesmo, né? Amar o próximo como a si mesmo é exatamente isso. E essa igreja de fato amava assim, querido. Se você for ler a Bíblia para o capítulo 4, o versículo 9 e 10, vai falar um pouco sobre esse amor. Olha aí, capítulo 4, versículo 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Olha o 10. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Olha de novo essa frase. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exorto, irmãos, a progredir cada vez mais. Então era uma igreja que amava, queridos. É uma igreja realmente que fazia por amor. Quando a igreja ama, faz por amor, a coisa progride. Ainda que seja uma igreja tímida, uma igreja pequena, eles começam a ter intimidade de pensamento, de propósitos, e a coisa começa a unir, não tem ninguém ali com intenção de desfazer, de ir contrário, e você vai Deus vai orientando, e não tem ninguém para colocar nada contrário, e você vai, e a igreja funciona, e a igreja vai, e a igreja cresce, quando é uma igreja que ama. Quando é uma igreja, e essa igreja de Tessalonicenses, ela cresceu e ela proclamou e ela foi exemplo para muita gente, porque era uma igreja assim. E ainda, queridos, refletindo sobre isso, o que seria um amor abnegado? Quando alguém se doa por completo, colocando o amor em primeiro lugar, o amor à pessoa em primeiro lugar, isso é amor abnegado. Em Mateus 16, 24 e 25, na Bíblia Linguagem de hoje, está escrito assim, ó, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, pegue sua cruz e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida, nunca terá uma vida alegre, uma vida de paz, uma vida abençoada. A pessoa, queridos, que pensa só nele, que é egoísta, ele não consegue ser feliz, porque ele vai estar sempre precisando, querendo e juntando para si, não vai adiantar. Enquanto ele não tiver esse amor desinteressado, ele não vai ser feliz, ele vai estar sempre necessitado, sempre com fome, sempre precisando, porque ele é muito grande, o ego dele é muito grande, ele é egoísta, tudo é para ele, então ele vai estar ele não se satisfaz, ele não se contenta. Mas quando a pessoa visa o outro, ele é contente em si mesmo, ele é satisfeito em si mesmo, ele é feliz. Ele não fica com aquele desespero, né, com aquela loucura de puxar o que puder só para ele, e é meu, e é meu, e é meu. Ele não consegue ter paz. Esse é o verdadeiro pobre, porque o pobre é o que precisa, está sempre precisando, ele está sempre em necessidade, ele nunca está satisfeito, então ele está sempre pobre. Se ele tem X coisa, ele precisa de 2 vezes X, se tiver aí 10 vezes X, ele está sempre precisando, porque ele é egoísta, ele só pensa nele. Então, isso está longe de ser o amor abnegado. Esse amor vai além do sentimento e das palavras. Como eu já disse, meras palavras, mero sentimento, ele vai além. Sentir e falar não produz resultados práticos, eu repito. Jesus mostrou esse amor na prática. É por isso que Paulo diz, vocês primeiro tornou os nossos imitadores e depois imitadores de Jesus. E você diz, está certo isso? Primeiro imitar Paulo. Paulo não está sendo egoísta com isso. Imitar ele, depois imitar Jesus. A gente precisa ver a sequência, irmãos. Como é que é? Porque quando Paulo chegou lá, é óbvio que eles tinham que primeiro imitar Paulo, porque eles não conheciam Jesus.
Quando eles começaram a imitar Paulo, quando através de Paulo eles imitaram Jesus, eles deixaram Paulo de lado e apontaram para Jesus, começaram a imitar Jesus. É por isso que Paulo coloca a ordem: vocês imitaram a mim, a nós e depois a Cristo. E está certo. Isso é uma responsabilidade muito grande nossa, porque quando nós vamos evangelizar, fazer a obra de Deus, as pessoas não vão imitar Jesus, elas não conhecem Jesus, elas vão imitar, vai ter que ver Jesus em nós. Elas vão imitar nós, sim, e depois imitar Jesus. Quando elas começam a conhecer Jesus, a gente diz: olha, não é aqui, você tem que olhar para cima, não é para mim, porque eu também preciso imitar o Mestre. Mas primeiro imitar é o Senhor Jesus. Jesus mostrou esse amor na prática, então. Aquele corinho antigo, ele é o resumo do amor de Jesus. Quando diz assim: foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. No Calvário ali, ele mostrou o que é amar na prática. Ele mostrou para que nós também fizéssemos isso, para que o nosso amor não fosse apenas um sentimento. O amor de Jesus não foi simplesmente um sentimento. Ele morreu na cruz, naquele Calvário ali, é que ele falou. E eu repito uma frase que eu já citei aqui algumas vezes, que Jesus não gritou, não precisou de gritar nas praças. E, no entanto, o mundo inteiro ouviu a sua voz. Por quê? Porque ele falou com a vida, ele falou na prática. Meras palavras não são ouvidas, é mais ouvido a nossa atitude, as nossas práticas. Outra característica que fez da igreja de Tessalonicenses, ou de Tessalônica, uma igreja modelo, é que se tornaram imitadores de Cristo. Quando se tornam imitadores de Cristo, se torna, obviamente, uma igreja modelo e digna de ser imitada. Lá no versículo 6 diz: com efeito vos tornaste imitadores nosso e do Senhor. Com uma fé operosa e um amor abnegado, só poderia dar nisso, né? Uma fé abnegada, um amor abnegado, isso obviamente que desembocaria em imitar a Jesus Cristo mesmo. Eles imitaram. Uma das brincadeiras preferidas das crianças pequenininhas é brincar de ser seus pais. Elas vestem as camisas, né, grandona, aquelas mangas enormes, aquele sapatão enorme, e sai arrastando para casa fora, e você pergunta: o que é que você está fazendo? Ele diz: eu estou brincando de papai, estou brincando de ser meu pai. A criança imita, não é? Os pais, é isso, imitar a Cristo. E as crianças dizem: quando eu crescer eu vou ser igual ao meu pai, quando eu crescer eu vou ser igual ao meu pai. Imitar, conhecer Jesus e andar nas pegadas de Jesus e ser o que Jesus foi aqui na terra. Tem uma música da Nívia Soares que para mim é uma das poesias mais lindas que existe. É muito bonita e eu creio que vocês conhecem essa música. Eu coloquei aqui apenas uma frase, poderia ter colocado a música toda que fala sobre isso, mas eu coloquei uma frase e vocês vão lembrar dessa música. Nesse verso aqui, ela diz o seguinte: Jesus, eu quero vestir a sua camisa com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço. Então é ela que fala sobre o sapato, calçar o sapato do pai arrastando pela casa. É uma poesia muito linda, mas enfim, é isso, é imitar Jesus que ela está querendo dizer. Então, é a pessoa que tem essa fé operosa, que tem esse amor abnegado, ele passa, de fato, a imitar Jesus Cristo. O fato de imitarmos a Cristo ou o fato daquela igreja imitar a Cristo, gerou resultados maravilhosos, resultados tremendos, e que nós vamos ver agora esses resultados para nós concluirmos. Primeiro, repetindo, se tornaram um modelo para todos os crentes, e está no versículo 7. Segundo, se tornaram pregadores sem palavra, está no verso 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas em todo o mundo. Esse verbo repercutir é um eco. Quando você grita na rocha, ecoa, né? A palavra ecoou, é como uma caixa de ressonância, é como um trovão que berra. Eles não berraram,
Eles não gritaram, mas a palavra deles foi como um trovão, a vida deles foi como um trovão. Porque quando a prática realmente, a vida com Deus, a compromisso com Deus, aí sim, aí a nossa palavra se torna forte, se torna um trovão e ela repercute em toda parte. Mas se nós ficarmos só na crença abstrata, crendo, eu acredito, no amor abstrato, eu estou sentindo, isso não surte nenhum resultado. O fato dessa igreja repercutir por toda a região é porque ela tinha uma fé operosa, ela tinha um amor prático, ela não ficava só no pensamento, só em acreditar, meus queridos. E, finalmente, eles experimentaram uma conversão real e total. No versículo 9 está escrito o seguinte: e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, meus irmãos, a palavra que eu queria dizer, deixar para vocês, e deixei com a misericórdia do Senhor, é essa, que nós vemos sobre uma igreja modelo e como ser uma igreja modelo, como ter uma vida de exemplo, de modelo. A nossa igreja precisa ser assim, nós precisamos ter uma fé operosa. Não basta apenas acreditarmos, dizer que acreditamos, até orarmos, simplesmente ficar só orando e não agir. Orando, Senhor, traga pessoas para a igreja, traga novos convertidos, e não irmos. Eu acredito que o Senhor vai trazer, o Senhor tem poder para trazer, mas Ele quer usar nós. Ele não vai usar os anjos, Ele vai usar nós para trazermos. Senhor, abençoa a pessoa que está em tal lugar, Ele vai nos usar para irmos lá e abençoar. Então, irmãos, que possamos ser uma igreja assim, que tem uma fé operosa, não apenas acreditar, mas mostrar isso com as nossas vidas, com o nosso compromisso, com o nosso comprometimento, né? E um amor verdadeiro que resulte em prática. Vamos nos colocar em pé neste momento e vamos orar ao Senhor, para que o Senhor realmente nos abençoe a nossa igreja, abençoe os irmãos que estão presentes e os demais que não estão. Que possamos nos unirmos numa só fé e num só amor, mas que essa só fé que seja operosa e que esse amor seja um amor abnegado. Igreja dos Tessalonicenses, uma igreja que tinha uma fé operosa e que tinha um amor abnegado. Senhor, muito obrigado por esta palavra, essa reflexão sobre a igreja, Senhor Deus, de Tessalônica, uma igreja que há 2000 anos atrás, ó Deus, que fez a Tua obra, que deu exemplo de fé, de amor, e que a nossa igreja aqui, Senhor, seja também, assim como a igreja de Tessalônica, Senhor, uma igreja que crê, que age, ó Deus, uma igreja que ama e que vai em busca, que o Senhor nos ajude, Pai. Somos uma igreja pequena, mas somos uma igreja grande aos Teus olhos, porque o Senhor nos olha com amor, o Senhor vê potencial em cada irmão que está aqui, Senhor, porque cada um tem potencial, ó Deus, para fazer a Tua obra, para ir em busca dos perdidos, Senhor, para fazer mesmo a Tua obra com fé, com coragem, com amor, ó Deus. Nos abençoe, Pai, para que possamos fazer a diferença nesse lugar, Senhor, que possamos nos despertar para o trabalho, para a Tua obra, Senhor, assim como foi a igreja, essa igreja que nós refletimos sobre ela. Que o Senhor nos abençoe, assim oramos em nome de Jesus. Amém. E amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação e a presença confortadora do Espírito Santo da promessa esteja com todos vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.